Olá, amigos, estamos de volta. Nós queremos aqui, na Palavra de Deus, eu quero com você, meu amigo, mostrar que esta velha aliança, nós sabemos que no primeiro período, Deus fez alianças, muitas alianças com muitas pessoas. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, com Isaac, Jacó. Então, Deus fez muitas alianças. Agora, quando se refere ao tempo que Moisés esteve com o povo lá no deserto, Deus menciona aqui na Bíblia que aquela aliança que ele fez com o povo, de ser o Deus do povo e o povo ser o seu povo, aquela aliança foi quebrada. Foi quebrada. Eles não obedeceram àquela aliança e Deus diz aqui, e eu deixei eles de mão. Então, eu rejeitei eles, porque eles não obedeceram à minha aliança. Agora, quando chega aqui no livro de Hebreus, aqui no Novo Testamento, Deus está falando no capítulo 8, verso 10. Farei convosco uma nova aliança. Né? Farei convosco uma nova aliança. E esta aliança eu colocarei, os meus mandamentos na sua mente e os escreverei em seu coração. Então, amados, aqui você percebe que os mandamentos de Deus, que dentre eles inclui o sábado, que é o quarto mandamento, ele não ficou lá, retido lá nos ritos da velha aliança. Ele avança para a eternidade. O sábado foi muito antes de Deus estabelecer aliança com qualquer pessoa que seja. Deus fez todas as coisas, no sábado ele descansou. E quando ele disse para Adão, ele disse, olha, você coma de todas as árvores do jardim, menos daquela do conhecimento do bem e do mal. Deus estava ali propondo para Adão que ele fosse fiel a Deus, assim como Deus é fiel a ele. E aí o que aconteceu? Aí nós sabemos a história toda da terra. E daí nós estamos vendo que o propósito de Deus é estabelecer uma aliança com o seu povo na terra. Por isso que o livro de Romanos diz assim, e o livro de Isaías, ainda diz assim que pela graça de Deus, ainda há um remanescente. Ainda há um remanescente, ou seja, um povo fiel, um resto de pessoas, um pouquinho de gente, um restinho, que vão procurar serem fiéis a Deus. Então, meu amigo, você tem que entender que a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, ela deve ser estudada com entendimento e não tirá-la do contexto da época. Houve coisas que foram para o contexto daquela época. Você não pode pegar aquilo lá e colocar no contexto de hoje. Como é o caso de Malaquias lá, a questão do dízimo lá, que hoje os homens usam isto aí para dizer, olha, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubareis. Aquele contexto lá era o contexto dos sacerdotes lá do passado, lá da velha aliança. Olha para você ver. O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Malaquias, mostrando que os sacerdotes eles estavam desviando a oferta ideal, trazida pelo sincero, que trazia aquela oferta e era substituída. Aquela repreensão era para aquele contexto. Não é para o contexto de hoje, mesmo porque Deus é o Criador, os seres humanos são
as criaturas criadas por Deus, que depois se tornam filhos, quando se submete a Deus por meio de Jesus, certo? Então, o que acontece? A criatura, ela não pode. Como que ela pode roubar o Criador? É uma coisa ilógica. Não tem como. Se o homem da terra puder roubar de Deus algo, eu pergunto, cadê a soberania de Deus? Porque Deus, ele fez tudo, ele é dono de tudo, foi ele que criou tudo. O homem criou o ouro, a prata, criou tudo, ele é dono de tudo. Por que que o homem vai roubar a Deus? Fora de contexto. E, além disso, você não encontra nem Jesus, nem os seus apóstolos, os seus seguidores devolvendo dízimo. Você pode procurar na Bíblia. Eu mando você procurar com propriedade, porque eu já fiz isso. Você não vai encontrar Jesus devolvendo o dízimo em algum canto. Você não vai encontrar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Felipe, Bartolomeu, Tadeu, Mateus. Você não vai encontrar eles devolvendo o dízimo ou pedindo o dízimo. Por quê? Por quê? Já que esses 12 apóstolos de Jesus eram aqueles que seguiam a ele os ensinamentos dele. Você está entendendo? Então, eu, por 20 e tantos anos, eu devolvi dízimo. Porque quando você está dentro de uma igreja, esses são os ensinamentos. E eu achei que estava correto. Mas quando eu fui investigar com entendimento a Bíblia, eu percebi que não estava. Por quê? Porque eu coloquei Jesus na minha frente, eu quero seguir o que ele praticou. Eu quero viver os ensinamentos dele. E nos ensinamentos dele eu não encontrei ele ensinando para você devolver dízimo ou você pedir dízimo de alguém. Você está entendendo, meu amado? Então, é questão de você não tirar nada da palavra de Deus e não acrescentar nada. Agora, todos nós devemos contribuir com a pregação do Evangelho. Isso não precisa ser em dízimo ou em oferta, isso não precisa ser nada disso. Isso precisa ser o quê? O nosso bom coração. Né? Se você tem necessidade no meio do teu povo, todos como um corpo, um só corpo, devem se unir, como faziam os seguidores lá, os 3.000 que foram batizados lá, de Atos capítulo 2. Né? Eles juntavam todos para suprir a necessidade que tinha dentro do grupo onde estavam reunidos. Ninguém tinha nada, todo mundo vivia de comum acordo, na verdade. Tá? Então, você percebe que a coisa mudou de lá para cá. Virou um individualismo e todos agora trazem dízimo para entregar para suprir os superiores. Isso não é bíblico, não está na Bíblia. Por esse motivo, eu tive que ficar com o que diz as Escrituras. Então, eu quero que você agora acompanhe comigo, porque aqui está mostrando a crucifixão de Jesus Cristo, aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, mostrando aqui, enquanto levavam, agarraram-se Simão de Cirene, para que ele pudesse ajudá-lo a levar a cruz. Eu quero adiantar um pouquinho aqui para mostrar para você, porque a velha aliança, aquela aliança que era regida por sangue de animais, ela se encerrou na cruz do Calvário. Então aqui, quando fala aqui, ó, um grande número de pessoas seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se diante delas e disse para elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram
e os seus seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Então, filhas de Jerusalém, chorem por vocês mesmas e pelos filhos de vocês, porque muitos dos filhos de vocês não vão crer em mim e no final passarão por isso aqui, ó. Quando acontecer a minha segunda vinda, não é? Aí o que é que vai acontecer? Não estarão preparados, porque deixou que as coisas desse mundo ficou entre Deus e ele e não tirou tempo para se preparar. Por isso irão dizer o quê? Montanhas caiam sobre nós, né? Colinas cubram-nos. Mas como se esconder da presença gloriosa de Jesus Cristo quando ele aparecer? Então aqui diz, pois se fazem isto com a árvore verde que era Jesus, ele se identifica aqui como uma árvore, o que acontecerá quando ela estiver seca? Hoje, eu e você, 2000 anos já se passaram. O que esse povo da terra podem fazer hoje? Se fizeram com ele lá, que representativamente uma árvore verde, e agora? Depois de tanto tempo. Ele fez uma pergunta contundente quando ele disse assim, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele fez essa pergunta. E eu a refaço aqui já depois de tanto tempo, para que você reflita. Quando Jesus voltar, como estará a fé? Claro, muitas pessoas não poderão ver ele vindo porque nesse corpo mortal, porque a morte às vezes interrompe. Mas aqueles que morrerem preparados verão. E aqueles que por esta ocasião estiverem vivos também verão. Então aqui diz, olha, 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas e tiraram sorte. O povo ficou observando e as autoridades ridicularizavam, dizendo, salvou os outros. Salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Você está vendo, meu amado? A situação lá no passado, como foi? Então aqui diz, olha, os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, que ele dizia, este é o rei dos judeus. Esse é o rei dos judeus. Então você percebe aqui, que aqui está se encerrando a velha aliança lá. A velha aliança. Não agora mais sacrifício de animais. Não agora mais. Porque o verdadeiro sacrifício que tira o pecado, a verdadeira oferta, providenciada por Deus, agora está sendo oferecida. Então, hoje, como pecadores, o que é que nós precisamos? Nos arrepender dos nossos pecados e aceitar essa oferta que Deus enviou. Como o nosso substituto. Morreu em nosso lugar. A oferta perfeita. O sacerdote perfeito. Certo? Então, quando você recebe Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você se submete a Ele no batismo, certo? E você recebe aí o perdão de todos os seus pecados. Você é justificado. E com Ele agora você caminha em novidade de vida, enquanto você está vivendo na terra. E se a morte interromper, você dormiu preparado, aguardando ali na sepultura, no sono do descanso, tá certo? A primeira ressurreição, aonde você será glorificado com Ele, quando Ele vier das nuvens dos céus.
Certo, meu amado? E o perdão dos pecados que você recebeu pegou a sua culpa e levou para longe de você. Então, quando Deus olha para você e para mim, para nós, que fomos justificados, Deus vê ali pessoas justas, pessoas perdoadas, justificadas pelo sangue de Jesus. Não pelo sangue de animal, porque a velha aliança foi cravada na cruz. Tá, meu amado? Que Deus nos abençoe sempre, que Ele continue nos iluminando. O entendimento para que nós possamos ensinar e viver a verdade em nome de Jesus. Amém.